Olá, terapeutas. Olha eu aqui de novo. E eu agora quero trazer um tema muito importante e acredito que você vai gostar muito, né? Que são os canais de vendas. Tem muito terapeuta perdendo venda por não saber usar os canais de vendas. Então, por isso que o tema dessa aula é: pare de perder vendas por não saber usar os canais de vendas. Mas o que são canais de vendas? Bom, os canais de vendas são diferentes meios ou plataformas através dos quais os produtos ou serviços do terapeuta podem ser disponibilizados para o cliente final. Tá? Esses canais podem incluir uma variedade de pontos de contato entre o terapeuta e os seus clientes, tanto no online quanto no offline. Vamos lá, deixa eu falar alguns canais de vendas que a gente pode trabalhar dentro dessa parte da terapia integrativa. Tá? Tem outros, mas esses aqui são os principais que cabem dentro das terapias integrativas. Primeiro é o e-commerce, né? Que são aquelas plataformas online onde você tem os infoprodutos que são vendidos diretamente para o seu cliente. Né? Isso pode ser treinamentos, pode ser cursos, pode ser vivências. Né? Tem gente até que grava mentorias e coloca lá como um infoproduto, ou consultorias, coloca lá como um infoproduto. Você pode incluir esses infoprodutos no seu próprio site, caso você tenha, né? Ou nas plataformas de marketplace. Hotmart, AdGuru, Simpla, entre outros. Então, esse é o primeiro canal. O segundo canal são as redes sociais. Acho que todo mundo tem, né? São aquelas plataformas de mídia social, onde o terapeuta pode vender seu serviço diretamente para o cliente. Aí é o Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, Kawaii e por aí fora. Né? Tudo que oferece recursos de compras integradas. Acho que por isso que até o WhatsApp que agora está podendo fazer isso. O outro canal de venda é a venda direta, que aí inclui, claro, o e-mail marketing. Isso aí você faz a captação do lead daquele cliente e começa a enviar o e-mail marketing para aquele cliente. Outro ponto aqui que eu achei interessante a gente destacar como também um canal de venda, é pouco usado por terapeuta, mas você vai compreender, é a venda por telefone. Vendas realizadas por meio de chamadas telefônicas direta para o cliente. Né? Nesse caso aqui é para aquele terapeuta que já está pensando lá na frente, pensando em serviços para a empresa. Então ele precisa entrar em contato com aquela empresa e aí ele vai fazer via telefone ou vai fazer por e-mail marketing. Tá? Outro canal que também quase o terapeuta não utiliza, que são os eventos e as feiras. Né? Participação em eventos comerciais, feira ou exposições, onde o serviço aí você pode exibir o seu serviço e vender esse serviço diretamente para o seu cliente. Lembrando que para que tudo isso funcione bem, né, é necessário que o terapeuta tenha domínio também sobre os meios de pagamento, que são aí os links online que hoje a gente tem no mercado. O Mercado Pago, se não me engano, o Asas, o PayPal, o Wise, o Pix, entre outros aí. E dentro desses eventos e feiras, existem também esses clubes de negócios que você pode fazer parte. Né? Tem um clube de negócios que é os Empresários S.A., tem um clube de negócios que é a BNI, tem o do Rotary. Isso eu estou falando para a empresa, caso o terapeuta queira entrar dentro dessa área. Mas aí tem a consequência, né? A consequência do terapeuta não saber exatamente isso que é o tema da aula, não saber usar os canais de venda. Então, quais são as consequências negativas que pode gerar para aquele terapeuta que não tem conhecimento, né? Que tem falta de conhecimento sobre como utilizar os canais de venda? Primeiro de tudo, perda de venda. Se o terapeuta não sabe utilizar de forma efetiva os canais de venda que estão disponíveis hoje no mundo online, claro que isso pode resultar em vendas potenciais. Tá? Isso ocorre quando o cliente não consegue encontrar o serviço daquele terapeuta nos canais que eles costumam estar presentes, ou quando a experiência de compra é ruim, levando o cliente a desistir da compra. Por quê, gente? A compra ela precisa ser facilitada. Precisa ser fácil para o cliente. Se ele encontra dificuldades, se ele encontra barreiras cognitivas, barreiras também nessa questão da estruturação, né? Eu não tenho o link não abre, eu quero clicar, ou eu não sei utilizar o link, por isso eu não vou comprar ali, você perdeu a venda. Outra consequência de não saber utilizar esses canais de vendas que a gente falou aqui é a baixa visibilidade. Então,
utilizar inadequadamente os canais de vendas também pode levar a baixa visibilidade do terapeuta e do seu serviço. Isso significa o quê? Que menos pessoas estarão cientes do que você oferece e que pode reduzir, claro, o alcance e até mesmo a eficácia das suas campanhas de marketing. Você quase não aparece nas redes sociais, né? Você quase não está lá, quase não faz vídeo, quase não faz reels, quase não faz stories. Então, consequentemente, isso reduz o alcance e aquele cliente, ele, bom, eu vou procurar, como que eu vou achar o terapeuta? Eu não sei onde me encontrar. Outro ponto é a reputação, ela fica prejudicada. Quando você tem uma má gestão dos canais de vendas, isso pode prejudicar a reputação do terapeuta. Isso ocorre se o cliente tiver uma experiência muito negativa, como a dificuldade, por exemplo, na realização de uma compra, problemas na entrega do serviço. Mas tu entregar o serviço? Sim. Pode ser o link quebrado, baixa qualidade da internet também. Né? Às vezes você está ali fazendo uma vivência online, mas a sua internet está baixa, ou você não tem uma internet a cabo, você utiliza uma internet via Wi-Fi, ou então dados móveis, né? Isso também pode dificultar, e o cliente vai ficar chateado porque ele está perdendo tempo ali. Tá? A gestão de tempo também, né, por parte do terapeuta, que acontece quando o terapeuta não tem disponibilidade para responder às dúvidas do cliente. O cliente faz uma pergunta e aí ele fica ali uma semana, 2, 3, às vezes 1 mês para poder responder. Isso gera uma má reputação que pode afastar o cliente e dificultar a aquisição de novos clientes. Tá? Outro ponto, né, de você não entender bem sobre os canais de venda é o desperdício de recurso. Sabe quando você tem um dinheirinho e você quer investir no tráfego pago? Né? Então você vai investir em canais de vendas sem entender como utilizar. Como que eu vou fazer um tráfego pago se eu não entendo muito bem disso? Né? Então, efetivamente, isso vai resultar num desperdício de recurso financeiro, tempo e esforço do terapeuta. Né? Porque eu vou contratar um social media, eu vou contratar um gestor de tráfego. Ok, mas você tem toda a estrutura? Porque vai ser uma infinidade de perguntas que você tem que responder. Então, isso vai ocorrer quando os recursos, por exemplo, você vai pegar o seu dinheiro ali e vai alocar em canais que não vão te dar um retorno significativo. Ou talvez vai utilizar um canal de forma errada. Sabe? Então, o terapeuta do futuro, ele também precisa saber em que mídia social está o seu maior público, além de conhecê-lo muito bem para poder atender suas reais necessidades, além também de estar muito bem definido o seu nicho, o seu tipo de comunicação e a sua especialização. Para quando você contratar alguém, um gestor ou um social media, responder todas as perguntas de forma assertiva, de forma clara, para que você possa ter toda a estrutura e o tempo hábil para você vender para o cliente final. Né? E para ter esse resultado, para não ter esse desperdício. Tá? Outro ponto, quando o terapeuta não sabe dominar, e aí a gente encerra aqui por aqui, a concorrência fica mais forte. Então, os terapeutas concorrentes, que têm uma melhor compreensão e a utilização do canal de venda, claro, vai ganhar uma vantagem muito mais competitiva sobre aquele terapeuta que não sabe mexer ainda nesses canais de vendas, que não sabe utilizar esses canais de vendas de forma assertiva. Isso, claro, vai resultar em uma perda de participação no mercado e também em um enfraquecimento do posicionamento do terapeuta no digital. Isso é uma outra história que também a gente precisa compreender. Você precisa ter um posicionamento. Antes de você criar uma campanha de marketing e antes de você vender, primeiro você tem que criar um posicionamento. E o terapeuta do futuro, ele sabe exatamente qual é a ordem: posicionamento, marketing e, por último, venda. E o que a gente mais vê hoje aí é terapeuta querendo vender para depois fazer o marketing, que é o tráfego pago, para depois ter um posicionamento. Então, esse terapeuta, de fato, vai estar fora do mercado, ele vai perder essa participação no mercado, porque ele não está sabendo utilizar os canais de venda de forma assertiva e de uma forma muito mais com uma gestão de tempo e uma gestão até mesmo financeira melhor. Tá bom? Preste atenção nisso.
Quero que você se torne um terapeuta do futuro. Gratidão.